assim como todas as outras que a gente faz aqui, para que as pessoas possam assistir depois, quem não pôde, para que a gente possa assistir novamente para tirar qualquer dúvida, né? E é bastante importante que a gente tenha essa gravação, né, para poder consultar e tirar nossas dúvidas. A gente tem o Diego com a gente aqui hoje. Quem precisar do recurso de tradução em Libras, o Diego está aqui. Procurem a caixinha dele, coloca ali nos 3 pontinhos, tem um vídeo para a câmera dele ficar grande, vocês poderem acionar esse recurso que é bastante importante. Antes da gente iniciar, esqueci de um recado. Pesquisa de satisfação, que é super importante para a gente poder planejar aí as próximas lives que a gente vai fazer. Então, é o input de vocês, é esse retorno de vocês que nos ajuda a pensar nos próximos temas que a gente vai falar nos próximos meses aí. Então, respondam, eu vou mandar lá no chat no finalzinho, peço que todo mundo responda antes de sair. E aí, antes de eu passar a palavra para o doutor Marcos e o doutor Campos, eu quero chamar a Cris, que está aqui com a gente, para fazer uma abertura para essa live tão importante. Cris, está por aqui? Sim. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Cris. Ai, como eu fico feliz Boa de ver todos tarde. vocês pelas câmeras. Uma forma de matarmos a saudade, estarmos próximos, certo? Mesmo que virtualmente. Então, estou bastante feliz de ver vocês. Obrigada, Gabi, doutor Marcos, doutor Campos, em mais esta sessão, vim aqui proverem informações para todos nós sobre vacina. E quando nós falamos aqui por que esse tema hoje? Já falamos tanto sobre vacina, uma série de comunicados, estamos falando aí vendo notícias na mídia sobre vacina constantemente. Mas, pessoal, ainda vemos uma série de fake news, interpretações diversas sobre vacina. E por que essa sessão de hoje, ela vem com um objetivo muito bom, que é de trazer tecnicamente, através de 2 médicos, que são especialistas referente a este tema, sobre vamos falar um pouco sobre as vacinas, vamos tirar um pouco os mitos, vamos entender um pouco tecnicamente como que a vacina vem para ajudar, a importância de primeira e segunda dose. Só uma dose não é o suficiente. Então, juntos, tendo o máximo de informação segura, informação concreta, podemos levar essas informações para as nossas famílias. Isso nos ajuda a tomar as decisões quando chegar a nossa idade, nosso momento de tomar a vacina, que fico feliz aqui, que acho que alguns de vocês já começaram a tomar, mas a vacina está chegando para todos nós, e isso é uma felicidade saber, frente a tudo que estamos vivendo. Mas vamos então, pessoal, ter muita atenção, evitar o multitasking durante esses próximos minutos de sessão, para que a gente possa definitivamente esclarecer dúvidas. Esse monte de informação que a gente vê na mídia, vamos centralizar aqui para entender dos 2 médicos, dos 2 doutores especialistas no tema, que podem então nos ajudar a ter a visão real do quanto a vacina é importante para nós, para os nossos amigos, para as nossas famílias, nesse momento em que a gente vem vivendo, e que isso sim vem para ajudar todos nós e na comunidade onde nós estamos. O momento em que a gente está vivendo, pessoal, a decisão de tomar vacina ou não é uma decisão que impacta somente a mim como indivíduo. Ela impacta a mim, na minha saúde, mas ela também vai impactar na família, ela também vai impactar na comunidade, ela também vai impactar onde é que eu esteja, certo, doutores? Estou vendo só a fisionomia de vocês aqui, né? Cris, eu sempre falo que tomar vacina é um ato de amor próprio, mas é um ato de amor ao próximo também. Exato, doutor. Então, pessoal, para que a gente possa praticar esse ato de amor, que é entender sobre a vacina e, mais do que isso, multiplicar esse conhecimento que a gente vai ter nessa sessão de hoje para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a comunidade onde estamos, estejam aqui. Esse é o pedido que eu faço para vocês. Estejam aqui nesses próximos minutos, participando dessa live.
Façam todas as perguntas, nenhuma pergunta é bobagem. Todas as perguntas são importantes, porque ao final é o esclarecimento dessas perguntas que vão ajudar cada um de vocês a terem a real visão sobre as vacinas, eliminar toda e qualquer dúvida, terem toda a segurança para que no momento de vocês, onde é a hora de vocês ir lá, mostrar o braço e tomar a vacina, vocês estejam seguros e convictos desse movimento e que possam influenciar as pessoas ao redor de vocês. Tudo bem, pessoal? Posso contar com vocês, então, nesses próximos minutos? Eu vou estar aqui com vocês e ajudando a movimentar esse chat. Significa que dúvidas no decorrer aqui do que os doutores vão nos trazendo de informação, não tragam aqui pelo chat, junto com a Gabi, junto comigo, porque eu realmente gostaria que essa live fosse bem interativa e que, ao final, o outcome daqui seja... Tenho isso claro. Toda fake news que aparecer no WhatsApp de vocês, ou que vocês verem em qualquer outra fonte de internet, vocês vão bater o olho e vão falar assim, isso não é verdade, isso é uma fake news. Então, isso não pode influenciar a minha decisão de tomar vacina, ou não. Certo? Muito bem. Então, com isso em mente, vou passar a palavra, então, para quem realmente conhece do assunto. Vamos seguir aí, Gabi e doutores, para a sessão de hoje. E, de novo, muito feliz em ver. Obrigada, Cris, pela abertura. Doutor Marcos, doutor Campos, por favor, fiquem à vontade. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Cris, aí por estar presente. Eu sei que sua agenda como é que é. E pelas palavras de estímulo a todos nós. Só lembrando, a Camis, casualmente, né, eu já estou na Camis há 6 anos, doutor Campos há muito mais tempo. Eu, por formação, sou pneumologista, o doutor Campos é infectologista e eu fiz mestrado em área de epidemiologia. Então, a gente está com as especialidades da moda em casa e a gente vem aqui com o maior prazer compartilhar. A gente realmente tem uma formação que nos privilegia em termos de entendimento do tema. E a gente vai tratar desse tema hoje que a Cris já introduziu, eu não acrescento nada e agradeço as palavras dela. E como a gente tem sempre feito, vamos começar com uma pergunta em relação... Está aí no ar, se eu já tomei, se eu não vejo a hora de tomar, se eu ainda estou em dúvida, quero entender um pouco melhor, ou se eu não quero tomar. Podem responder. Vamos lá. E aqui é anônimo, a gente não sabe, é só para a gente realmente tirar uma temperatura e poder direcionar melhor e melhorar nosso bate-papo. A gente está com 97 pessoas conectadas, mais 10 segundos para vocês responderem. E é bom que a pergunta ninguém dorme, né? Dá uma... Esse é mais ou menos o padrão do Brasil. Muito pouca gente realmente não quer tomar. Eventualmente tem uma contraindicação, algum motivo. E bom que uma boa parte já tomou. Então, vamos seguir em frente. Vamos falar hoje de vacina, né? O que são vacinas? Falando de uma forma bem leiga, é como se a gente pegasse o vírus, desse um soco na cara dele, ele fica meio cambaleante, meio sem ação, a gente joga para dentro do ser humano e deixa fazer proteção anticorpos. É mais ou menos isso que a gente faz e que a humanidade vem fazendo há muito tempo. Tecnicamente, são formulações biológicas que fornecem uma imunidade adquirida. Imunidade adquirida é uma memória que o nosso sistema imunológico guarda através de células específicas, que quando exposto novamente a um vírus ou uma bactéria, aquela memória é ativada, e a gente já falou isso em outras lives, toda infecção é uma guerra de 2 exércitos, a nossa imunidade contra um agente infeccioso tentando invadir o nosso corpo. Essas guerras acontecem o tempo todo no nosso organismo, onde a gente tem contato com o ambiente. O nosso nariz está sempre ali, os vírus estão vindo, as bactérias estão chegando e a gente está matando o tempo todo.
O que a gente faz com qualquer vacina é aumentar a memória, a imunológica, os anticorpos são uma espécie de telegrama que o organismo manda para células específicas de defesa que conectam a, a célula de defesa ao vírus. Recruta, ao vírus ou bactéria, recruta as células de defesa, elas vão lá e destroem a bactéria. Então, é um aumento de imunidade. Por ser um processo biológico complexo e dinâmico, nunca nenhuma vacina é 100% e nunca será, porque a gente está falando de uma guerra. E cada batalha que cada pessoa enfrentar vai ser diferente. Então, não existe vacina 100% eficaz, nunca houve e nunca haverá, olhando a perspectiva individual. Mas mesmo sem isso, a gente vai ver que algumas doenças já foram erradicadas do mundo, pelo efeito na transmissão. Na medida que a gente já em outras lives mostrou o conceito de imunidade de rebanho, quando você tem muita gente imunizada, o vírus não se cria na comunidade. E esse é o grande efeito das vacinas, é isso que mais se quer agora com a Covid-19. Importante lembrar que eles criam uma memória, e essa memória ela pode, de fato, reduzir com o tempo, ela pode se manter com o tempo. Para muitas doenças, as vacinas são a principal forma de prevenção, e no próximo slide a gente vai fazer uma lista dessas doenças. Hoje em dia todo mundo está falando de vacina, mas não é nenhuma novidade. A primeira foi criada em 1796. Então não é uma novidade, não é algo assim que a humanidade descobriu agora. É uma coisa já faz parte de uma forma muito bonita da cultura brasileira. E aqui tem a imagem desse menino aqui muito bonitinho, tomando vacina, para lembrar que vacina não é uma coisa legal. Dói, fura a gente, machuca, a criança chora, quem tem filho pequeno, a gente não lembra quando era criança, mas a gente toma vacina, tem febre, a criança fica irritada, chora. Agora, a gente adulto tomando vacina, algumas pessoas também vão ter algumas reações. Então, no Brasil a resistência é muito baixa, mas esse desconforto que a gente existe quando a gente joga uma coisa estranha ao nosso organismo para dentro, é a carinha desse menino lindo aqui, que é um desconforto, é uma coisa chata, mas os benefícios são imensos. Aqui do lado a gente vê, quando ela é aplicada, ela mobiliza células, são linfócitos B, T, o B produz anticorpo, o T é o que destrói o vírus, e isso fica guardado no nosso organismo por ser um processo químico. Tá? E lembrar que, certamente, nós que vivemos o século atual, muitos de nós só estamos vivos, só estamos aqui hoje porque um dia alguém criou vacina na humanidade. Uma visão rápida da história disso, o que as vacinas já fizeram pela humanidade. A primeira foi inventada em 1796, se chama vacina, porque um médico inglês percebeu que trabalhadores que retiravam leite de vacas que tinham a varíola bovina, a cowpox, não adquiriam varíola durante os surtos. Então, nem se sabia que existia vírus, era uma época que as teorias falavam de miasmas, a medicina era completamente diferente, e ele percebeu que inoculando aquilo que nem sabia o que era, do cowpox, a varíola bovina, as pessoas não desenvolviam a doença. E aí que surgiu a varíola. E ele cruzou o Atlântico para levar isso para as Américas, inoculando em criança, e inoculava numa outra criança, e assim a vacina atravessou o Oceano Atlântico. E mesmo assim, na Europa, no século XVII, há uma estimativa que matou 400 mil pessoas. No mundo, no século XX, agora, matou 500 milhões de pessoas, já com vacina existente, e ao longo do século XX foi uma doença erradicada. Então, nesse sentido, a contribuição da vacina, se a gente pensar que 500 milhões de pessoas morreram só de uma doença, e a gente lembrar tanto de vacina que a gente já tomou,
é algo fantástico que as vacinas já fizeram pela humanidade. Segunda vacina, 1885, a raiva, praticamente 100% de mortalidade. É uma doença que, assim, quando alguém sobrevive de raiva, é notícia. Notícia até na imprensa, que não morreu de raiva, o que é extremamente grave. Destrói, é uma doença muito grave do sistema nervoso. Hoje em dia é uma doença prevenível. O tétano, também final do século XIX, qualquer ferida, era um grande medo do tétano, que é uma doença com uma mortalidade muito alta também. Hoje em dia é uma doença prevenível, altamente prevenível. Difteria, em 1923, um surto nos Estados Unidos matou 15 mil crianças. Imagina 15 mil crianças morrendo. E isso aqui, provavelmente a avós de alguns de nós já estavam vivos. É uma coisa recente, 2, 3 gerações atrás. E é uma doença praticamente erradicada. A minha esposa é pediatra, ela ainda viu internada em UTI alguns casos de difteria, mas os últimos. E é uma vacina que já existe há muito tempo. Em 1937, a febre amarela matava aos milhares no Brasil. Teve país que proibiu o comércio com o Brasil de tanta febre amarela que tinha, que hoje em dia passou a ser prevenida. Poliomielite. Poliomielite era um drama da humanidade. A gente tem pessoas aqui na Camis com sequela de poliomielite, que trabalham aqui com a gente, colegas nossos. Nos anos 50, era aquela coisa de crianças em pulmão de aço, era um drama da humanidade. Foi uma corrida enorme aqui nos anos 50, e aqui a gente vê a imagem da aplicação da vacina Salk, que era a vacina para injetável. Depois o Albert Sabin, quando descobriu a vacina Sabin, que é o Zé Gotinha, que até hoje está aí, e é uma doença praticamente erradicada. No Brasil já é erradicada, em alguns países da África ainda tem. Aqui a gente vê a cultura do brasileiro. O brasileiro sempre gostou de vacina. Isso aqui é centro de São Paulo, povão no começo no século XX, fugindo disso aqui, dessa doença que matou 500 milhões de pessoas. E aí, depois disso, veio um monte de vacina, que sarampo, praticamente erradicado no Brasil, voltou mais recentemente, cachumba, rubéola, a rubéola congênita é muito grave, hoje em dia praticamente não tem mais rubéola congênita, bebês que nascem com uma formação cardíaca, surdez, vários problemas. A partir dos anos 80 passou a existir a hepatite B, que é a principal causa de câncer do fígado. Nos anos 90, a influenza passou a ter vacina. 2009, eu já administrei uma grande empresa, a crise do HN1 em 2009, que desapareceu rápido, porque já tinha tecnologia de vacina para influenza. A partir de 2006, HPV, trazendo uma perspectiva de uma geração das meninas, as crianças de hoje, adolescentes, até já mulheres jovens, porque já tem algum tempo essa vacina, da gente daqui a mais 10, 20 anos ter uma geração de mulheres sem câncer de colo do útero, e agora, né, o que todo mundo está falando, da vacina da Covid. Então, isso aqui é só para lembrar que vacina é uma coisa maravilhosa. Se não tivesse sido inventado, não tivesse todo esse acúmulo de conhecimento médico ao longo dos séculos, e se a humanidade não tivesse feito isso, provavelmente muitos de nós não estaríamos aqui por alguma dessas doenças. Agora, uma outra pergunta para ninguém dormir. Eu queria ver a opinião de vocês. A vacina pode acabar com a pandemia? O que vocês acham? Essa tem que pensar um pouco, hein? Mais 5 segundos para vocês responderem. A gente está com Então tem que pensar rápido, Walter. 102 pessoas conectadas, 90 já responderam. Espero ter acertado. Não, 30 ué. As pessoas que responderam não, é interessante ver essa pergunta. A vacina tem todas as vacinas existentes, tem todo o potencial. Aí o conceito de pandemia. O que é a pandemia? É essa doença que atinge a humanidade inteira, todos os países. Na medida que a gente bloquear muito a transmissão da doença, você pode eventualmente ter um surto ou outro, ter uma vacinação periódica,
mas todas as vacinas que estão disponíveis, aprovadas por autoridades de saúde, todas elas têm pleno potencial de resolver esse drama que a gente já vive há 1 ano e estamos no mês 6, 1 ano, quase 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, né? É porque a gente aqui começou a se preparar em janeiro, a gente já está quase que 1 ano e meio, né, vivendo pandemia, né, doutor? Então, Exatamente. olha, pessoal, essa vacina, a gente pode não chegar na erradicação, tá? Então, hoje, poliomielite é uma doença erradicada do mundo? Não é, mas não é mais uma pandemia. Ninguém vai falar mais em pulmão de aço. Pulmão de aço era crianças que não tinham músculos para respirar. Isso acontecia aos montes no pós-guerra, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também, morria muita gente. Foi a época que começou a televisão, essas imagens de crianças respirando em pulmão de aço, era uma coisa muito marcante, muito chocante para as pessoas. E hoje em dia, ninguém conhece alguém que teve poliomielite. Então, você pode ter um surto ou outro no mundo, as autoridades de saúde vão continuar vigiando, vai ser mais uma doença daquela lista lá, que erradicada só foi a varíola, mas é sim, a resposta é sim, confia na vacina, ela de fato pode acabar com a pandemia. E agora vamos falar das vacinas que estão aqui no Brasil, doutor Campos, por favor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde. Bom, só pegando o gancho aí, talvez a resposta requer um discernimento entre pandemia e endemia. É muito provável que essa infecção por coronavírus, o Covid, se torne uma doença endêmica, pelo menos por um período, com uma certa incidência em diversas partes do mundo, porém, a característica de pandemia, como o Dr. Marcos citou, com grande incidência no mesmo momento em vários continentes, essa característica a gente crê que a vacina realmente vai poder resolver. Então, como resolveu em diversas outras patologias, né? Mas deve permanecer como uma doença endêmica, com uma certa incidência ao longo dos anos e a eventual possibilidade da necessidade de uma vacinação periódica. Mas isso tudo requer estudos e o avanço aí da doença. Bom, em relação à vacina, esse é o assunto do dia, extremamente importante, e todos estão se tornando familiarizados com esses termos, com as vacinas, e as pessoas já começam a discutir, falar sobre a preferência sobre uma vacina e outra, e aquela frase que o Tomás cita e a gente sempre repete, que vacina boa é a vacina que está no nosso braço, né? Essa é a vacina que já começa a agir, algumas com alguns benefícios maiores, um pouco maior que a outra, algumas com algumas indicações muito mais precisas numa situação, e todas as vacinas, todas estão em desenvolvimento. Elas estão em desenvolvimento e futuramente, quem sabe, a gente vai falar, puxa, no início da pandemia lá, nós utilizamos a Coronavac geração 1 e depois usamos a Pfizer geração 1 e agora já estamos... Então, tudo isso é muito provável que venha a acontecer porque as vacinas estão em desenvolvimento e elas vão sendo aperfeiçoadas. Bom, o assunto... Doutor Campos, deixa eu só fazer um comentário apresentando isso que você falou. Uma das fake news que tem sido muito dito é que nós estamos sendo feitos de cobaia para testar vacinas que ainda não são definitivas. Quem fala isso é de uma desonestidade intelectual que não dá para medir. Porque se você pensar a rigor, todos nós somos cobaias da medicina desde sempre, e sempre seremos. Enquanto a medicina avançar, todos vamos ser cobaias. Todos os médicos do mundo, e hoje com muita mais conexão de informação do que quando eu e o Dr. Campos nos formamos, hoje a coisa circula muito rápido, tudo que vai acontecendo com a gente vai sendo trocado e vai ampliando o conhecimento da medicina.
De uma certa forma, todos somos cobaias. Eu fiz um tipo de cirurgia no joelho, que o médico que fez foi a segunda pessoa da minha idade que fez uma cirurgia dessa na casuística dele. Eu fui cobaia? Não, eu melhorei minha vida com a cirurgia que eu fiz. Quem me conhece sabe como eu melhorei. Então, a medicina ela não para de avançar. Enquanto ela não para de avançar, por quê? Porque ela é um acúmulo de conhecimentos, de pesquisas. Então, quem diz que as vacinas não são definitivas, elas já são definitivas no que a gente sabe que pode controlar a pandemia. Agora, usar esse termo que somos cobaias da medicina é muito desonesto, porque a medicina avança sim, não tem jeito. Se hoje a gente não sabe se um tratamento funciona ou não, e eu, com o Dr. Campos, como nos formamos, tinha muito menos tratamento do que hoje. Hoje em dia se opera a obesidade. Isso quando a gente se formou nem se falava. Enquanto a gente já emagreceu, e essa cirurgia de obesidade, por exemplo, que tem 10 anos, está evoluindo até hoje. E vai continuar evoluindo. A medicina é assim e sempre será. Não tem muito como ser diferente. Então, quem disser que vacina ela ainda não é definitiva e que estão querendo fazer a gente de cobaia, tem alguma má intenção ou alguma tendência conspiratória na cabeça. Desculpa, doutor Campos. E a gente costuma dizer que a medicina é a ciência das verdades transitórias. O que era uma absoluta verdade 30 anos atrás, hoje é um absurdo. E algumas coisas que nós estamos falando hoje talvez venham a ser estranhas posteriormente. Mas esse é o avanço e assim avança a ciência. Bom, o assunto principal em relação à eficácia das vacinas, nós já falamos em outras lives e só citando aqui as principais vacinas utilizadas no Brasil: Coronavac, a Pfizer e a AstraZeneca, e agora vai iniciar a administração da Janssen. Já se tem uma certa análise, diferente da última live que estava começando, agora já se tem uma certa análise a respeito de eficácia, e no nosso meio, né? Então, nós colocamos aí a origem da vacina, China, no caso da Coronavac, que é China e Brasil, né? O laboratório Sinovac, junto com o Instituto Butantan, a tecnologia que é vírus inativado, que é a tecnologia, vamos dizer assim, mais rudimentar, porém eficaz, continua sendo eficaz e importante. A administração em 2 aplicações, o intervalo se definiu agora com 28 dias. A eficácia, essa análise dos últimos estudos, uma eficácia global significa a pessoa não desenvolveu a doença após a administração da vacina, tá? Após a segunda dose da vacina, tá? Após ter recebido a segunda dose da vacina. Cerca de 50%. 78% desenvolveram casos, mas os casos foram mais leves. E isso é interessante, a gente observa isso, até a diferença de panorama dos pacientes internados, que hoje a faixa etária dos pacientes internados é muito mais baixa do que nós víamos o ano passado. Certamente isso é advento do resultado da vacina. E hoje os casos graves e moderados reduziram bastante naquelas pessoas que receberam a vacina, a Coronavac. Os efeitos colaterais, e esse tem sido aí o calcanhar de Aquiles nesse momento, porque isso está gerando uma escolha, uma disputa de escolha, e isso está se tornando delicado, né? Porque tem pessoas que estão correndo as unidades básicas de saúde e perguntando qual a vacina que está sendo administrada ali. Doutor Campos, isso já tem um termo para isso, que é sommelier de vacina. E as pessoas vão e tentam escolher. Isso é uma coisa assim, um tanto quanto tem uma dose até de egoísmo, mas a gente entende que o ser humano sempre tenta se proteger de alguma maneira. Mas, bom, ignorância. Em relação à Coronavac, os efeitos mais comuns são na região da administração, tá? No local, no braço, alguma dor local, tá?
eventualmente cansaço, febre, não é tão intenso, e os mais incomuns, como vômito, dor no abdômen, distensão abdominal, esses são bem incomuns. Né? Então, se mostrou uma vacina segura, que tem eficácia e que é a vacina que, nesse primeiro momento, estava mais disponível, né? E ela surtiu um efeito, sobretudo, nas pessoas que receberam inicialmente, que são as pessoas da faixa etária mais avançada. Tá? O próximo, da Doutor Campos, AstraZeneca. doutor Campos, tem uma pessoa aqui que já perguntou especificamente sobre a Coronavac. A Érica perguntou, tem pessoas que estão dizendo para não tomar essa vacina, pois em algum país parece que não estão recebendo pessoas que não tomaram esse tipo. O que devemos fazer? Érica, a, a coisa da vacina ser aceita ou não em algum país tem muito mais a ver com interesse comercial, tá? Isso não tem a ver com eficácia. Então, se é uma vacina que foi feita em China e Brasil, um país que não participou disso, a vacina não foi aprovada lá por agência nenhuma. Já houve um lobby comercial da China sobre a Europa e a União Europeia já está. A OMS recomendou a Coronavac. Os Estados Unidos são diferentes. Então, lá não teve como se vacinar com essa, então não está na lista das vacinas utilizadas lá. É só isso. E tem uma outra pergunta também da a, a, que é- gostaria de saber a opinião de vocês sobre a Coronavac. Juliana Vilhena. Juliana, primeira coisa, eu e o Dr. Campos tomamos a Coronavac, tá? Só para você saber. Então, agendou para dia 6, muitos dizem que é uma vacina que não tem efeito. A Coronavac tem efeito, o estudo Serrana, que já foi divulgado, mostrou que ela controla a pandemia. O que estão usando muito, tem muita política por trás disso. O que a gente já sabe é que todas as vacinas em pessoas com imunossupressão, elas são menos eficientes. Isso é uma preocupação para pessoas que têm determinadas doenças, que têm transplante de órgãos, etc. E a pessoas mais idosas. Então, pega-se, meu avô de 98 anos tinha tomado a Coronavac, o idoso é um imunossuprimido. Então, hoje, né, a população CAMES, nossos funcionários, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, tomem a Coronavac. O que deixou de morrer de idoso nesse país, porque a Coronavac ficou rapidamente disponível, é uma grandeza. Possivelmente eu e o Dr. Campos não tivemos nenhuma complicação, não tivemos, porque tomamos a vacina. Tá? Era isso, Dr. Campos, sobre Ótimo. Bom, algumas perguntas, por exemplo, a pergunta da liberação, a OMS já reconheceu a Coronavac. Né? Já havia reconhecido a AstraZeneca, obviamente, já havia reconhecido a Pfizer, né? Já havia reconhecido a Janssen, já havia reconhecido a Moderna, mas reconheceu a Coronavac. E isso recomendou. Então, os países agora da Europa, Estados Unidos e Canadá, que foi uma das perguntas que foram colocadas, estão agora, eles têm autonomia para decidir, tá? Se vão acatar ou não, eles têm essa autonomia. E aí, como o Dr. Marcos citou, não vai ser a questão científica que vai definir, é o interesse comercial aí, o interesse em turismo. relação ao turismo, né? Essas coisas é que vão acabar, na verdade, definindo, né? Foi perguntado, para não esquecer, traço falciforme. Tem uma série de patologias que estão relacionadas em que as pessoas portadoras têm preferência. Na verdade, com o avanço da oferta da vacina, vai se avançar na vacinação conforme a faixa etária. Mas quem tem traço falciforme, se porventura é alguém do nosso convívio, nos procure, nós vamos fazer um relatório e você vai procurar a unidade com esse relatório, porque deve haver uma preferência, sim, deve-se antecipar. Pode acontecer, né? Mas o que é sabido é que o maior risco, e está
no critério do Ministério da Saúde, que muitas UBS modificam, é a anemia falciforme, a doença homozigótica. Quem tem anemia falciforme sabe o que é isso. Mas a gente está aqui à disposição de quem precisar para fornecer relatório e ajudar. Isso, e agora as coisas se tornaram, ofertas se tornaram um pouco mais fáceis nesse sentido, mesmo uma flexibilidade, nos parece que há uma flexibilidade mesmo naquela listagem emitida pelo Ministério da Saúde, né? Bom, a AstraZeneca tem sido foco de discussão, por quê? Vejam que a lista de efeitos muito comuns ela é maior, né? Realmente tem promove uma reação maior a essa vacina. Não, isso não quer dizer que a eficácia seja maior por causa desse tipo de reação, não quer dizer isso, tá? Nem deve servir de desestímulo. Na verdade, muitos casos, muitas pessoas apresentam alguma reação e são reações que a gente chama relativamente frustras, que duram 1, 2 dias e depois desaparecem e não deixam sequela ou maior gravidade. Então, existem a dor local, que existe também nas outras vacinas, eventualmente febre, mas é mais frequente realmente na AstraZeneca, a ocorrência de febre, né? Esses outros efeitos comuns, enjoo, vômito, a formação de um edema no local, caroço no local da aplicação, mas todas elas são reversíveis, né? Doutor Então, Campos, só lembrar da imagem do menininho tomando vacina. Eu tenho conversado aqui com pessoas reclamam da primeira dose da AstraZeneca. É que a gente que já é adulto esqueceu quanto a gente sofreu quando tomou vacina quando criança. Esse tipo de reação é muito comum em vacina, é só lembrar quem tem filho como foi quando as crianças tomam vacina, né? Agora tem alguns, até eu vi no chat, alguns saudosistas que citaram a vacina por pistola de ar comprimido, né? Isso, eu não sei se o senhor lembra, doutor Max, mais ou menos. Mas aconteceu isso numa certa época. Isso hoje, com o conhecimento da transmissão das doenças, isso é inadmissível. Tá? Não é aceito mais o uso de pistola. Por quê? Porque se passava de uma pessoa para outra, passava de uma pessoa para outra, e o risco de haver a transmissão de outras doenças, isso foi usado, talvez pela última vez, assim, maior intensidade, no surto de meningite, na década de 70, em 1974, 75, né? E o Exército, e eram pessoas do Exército que administravam, né? Eles já tinham o hábito de usar pistolas, né? Então, brincadeira. E aplicavam com essa pistola de ar comprimido. E o risco de transmissão de outras doenças, como hepatite C e tal. Bom, que na época nem se conhecia exatamente como hepatite C. Então, isso está, obviamente, está tirado de contexto atualmente. Fica só como história da medicina. Bom... Doutor Campos, deixa eu só fazer um comentário aqui da AstraZeneca. Na AstraZeneca que a gente teve aquele relato dos episódios trombóticos, que são extremamente raros, e muita gente se preocupou com isso. A gente está chegando no Brasil numa situação que quase 10% da população já teve Covid. Daqui a pouco a gente bate aí em 10%. Se a gente olhar os últimos anos, a gente teve aí uma chance de 10% de ter a Covid. 10%, 2% de chance de ter doença grave, porque 20% das pessoas têm a forma grave da Covid, que pode deixar algumas sequelas. E desses, 30% morrem. Ou seja, 2 dividido por 3, um pouquinho menos, aí 0,5%, 0,6% de chance de morrer de Covid. É mais ou menos essa chance que a gente conviveu no último ano, dependendo da faixa etária e tal. Esse tipo de reação mais grave com a vacina da AstraZeneca ocorre a cada 2 milhões de doses. Então, é zero que não acaba mais. Se você dividir, comparar 0,6 com 0,0000002,
E olhando risco por risco, é muito mais risco você estar vivendo em um país como o Brasil hoje, com uma incidência altíssima. Hoje o Brasil tem uma das incidências de Covid mais altas do mundo, e quando ele está na nossa comunidade, do país que a gente vive, não tem como eliminar esse risco, porque é uma doença pervasiva que entra e todo mundo está exposto, entra nas casas, dissemina dentro das casas. Então o risco, olhando risco por risco, é muito mais seguro você estar protegido da Covid do que não tomar por medo de um efeito que acontece a cada milhões de doses, sabendo que o vírus está aí na porta da casa da gente querendo entrar. Porém, com o acontecimento do óbito de uma gestante que havia recebido a AstraZeneca e desenvolveu um fenômeno tromboembólico, né, formação de coágulos na circulação, e já havia um relato no exterior desse tipo de ocorrência, não está sendo recomendada a vacinação da AstraZeneca, a utilização de AstraZeneca em gestantes. Então, por isso, houve essa restrição. Né? Bom, a Pfizer. A vacina da Pfizer, a imagem da paralisia facial se tornou bastante comum, né? Mas a ocorrência é rara. É porque muitas vezes as pessoas destacam aquela exceção e acham que aquela exceção é regra. Mas, na verdade, é realmente uma exceção. Vejam aí, colocamos a proporção, efeito raro de paralisia facial aguda no caso da vacina com a Pfizer. É que correu um vídeo aí de uma pessoa que havia recebido a vacina e havia apresentado esse efeito colateral, que é reversível, né? E isso viralizou de uma maneira que acabou desestimulando muitas pessoas e criando um problema, mas a proporção aí de ocorrência é muito baixa e os efeitos colaterais, os efeitos adversos existem, mas eles são, hoje, podemos dizer com maior tranquilidade, que eles são pouco duradouros. Né? O efeito mais comum aí é dor, inchaço no local da injeção, quem está recebendo da Pfizer já está observando isso, vermelhidão no local da injeção, e efeitos incomuns, pode surgir até o aumento de alguns gânglios, mal-estar, eventualmente pode ocorrer também a febre, como ocorre nas outras vacinas. É certo que a presença de febre, mal-estar, tem sido mais frequente na AstraZeneca, por isso as pessoas estão fugindo um pouco da AstraZeneca, mas são efeitos frustros. A gente precisa destacar isso. Eles podem acontecer, mas não deixam sequela. O benefício gerado pela vacina é muito superior aos efeitos colaterais, aos efeitos adversos que se apresentam na sequência da vacinação. Essas 3 são as vacinas mais frequentes, e agora, chegou essa semana um lote da Janssen, que foi largamente utilizado nos Estados Unidos, com uma segurança muito boa, com a vantagem de ser uma aplicação única, né? E com níveis de eficácia bastante importantes. Né? E até parecidos com a da Coronavac, né, Tuca? Mas não são muito diferentes. Não são muito diferentes. Não são muito diferentes, se a gente olhar na proporção, elas são semelhantes. Tá? A Coronavac é uma vacina de uma concepção talvez um pouco mais antiga, mas tem bons efeitos também. A grande vantagem da vacina da Janssen, ela tem, diferente da vacina da Pfizer, que tem uma logística difícil por causa da conservação, muito embora diminuiu aquela necessidade de muito frio, né, de ultra freezes para conservar. Isso diminuiu de uma certa forma na vacina da Pfizer. A vacina da Janssen, só lembrando que Janssen é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson.
Então, quando a gente fala Janssen, Johnson Johnson, Janssen é o braço farmacêutico da Johnson Johnson, que é um grupo com maior diversidade aí de produtos. Bom, em relação à grande vantagem também, ela tem uma vantagem logística e ela tem a vantagem de uma aplicação somente. Tá? E ela atinge esses níveis de eficácia com uma aplicação, lembrando que aquelas proporções de eficácia se baseiam nas 2 doses, após as 2 doses aplicadas. Tá? Lembrando que a logística, nós estamos vendo essa dificuldade, e precisamos precisa-se insistir das pessoas voltarem para receber a segunda dose. Veja, a pessoa que recebeu a AstraZeneca, que apresentou reação adversa, ela vai ter uma resistência enorme a voltar e para receber a segunda dose. E é isso que precisa ser vencido. Então, nós temos visto um número hoje, pessoas buscando a primeira dose e pessoas não retornando para a segunda dose. Isso é muito delicado, porque não vai se atingir esses níveis de eficácia. Tá? E uma vacina que é administrada uma vez, uma aplicação somente, obviamente que tem uma vantagem em relação a isso. Tá? Marcos, depois nós voltamos com as outras. Aqui, só falar de fake news, a gente precisa guardar um tempo para perguntas, doutor Campos. Eu estou vendo algumas perguntas aqui no chat que são muito relacionadas a fake news. Então, a gente vê algumas coisas de teoria da conspiração, alterar DNA humano, que o Bill Gates queria colocar um chip nas pessoas com a vacina, mas pelo menos os 92% dos brasileiros querem punição para quem está com fake news, para quem cria fake news. Né? Então, inventaram que muda com a saúde da mulher, que não é segura, que pode causar autismo. Isso aqui é uma bobagem, já que a literatura médica descartou, que o Bill Gates falou que ia matar. Então, as pessoas parecem ter um prazer em ficar criando mentiras. Antigamente chamava isso de boato, que vai ser detectado por Bluetooth, quem tomou a vacina. Quer dizer, são coisas absolutamente sem sentido, né? Cris perguntou, a paz é da Janssen? Cris, normalmente é 15 dias, tá? Que já passou. A gente já falou da Janssen, né? Aqui, ó, a gente ouviu dizer, então, pessoal, tudo que vocês ouvirem dizer no WhatsApp, esqueçam, tá? Eu estou impressionado com a quantidade de gente, inclusive que se diz médico, e quando você ouve 10 segundos falando, você já percebe que médico não é. Porque o tipo de coisa que fala, a pessoa se identifica como médico, você olha no Conselho Federal de Medicina, não existe médico com aquele nome. Então, pessoal, muito cuidado, porque está havendo uma fábrica de bobagem sobre vacina. Se vocês tiverem vacina, eu e o doutor Campos da tarde, eu estou o dia inteiro, a gente está no Teams, a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês a respeito disso. Então, fake news, pessoal, e o WhatsApp é muito ruim o que vem aí. O que eu tenho visto assim no WhatsApp me assusta. E cresceu muito. Tá? Aumentaram nos últimos meses, à medida que o Brasil foi tendo mais vacina, aumentaram de uma forma assustadora. Tá? Então, hoje em dia, a gente está todo mundo conectado, sei lá, todo mundo troca mensagem, troca o que quiser. Então, vamos fugir desse monte de coisa aqui, que é aparelho reprodutor feminino. Não tem nada a ver. O que a gente viu, na verdade, é que as grávidas morrem mais do Covid. Né? No caso aborto, no caso de infertilidade, isso nunca foi relatado em vacina nenhuma. Quer dizer, a gente entende que a pessoa leiga acaba ouvindo essas coisas e sendo bombardeada, mas são coisas para quem é médico, são tão sem sentido que a gente não consegue nem continuar lendo um negócio desses, né? E aí agora o doutor Campos vai, só para finalizar, a gente dizer de algumas novidades aí que podem chegar no Brasil, né? E essa Estão dificuldade, vindo, né? doutor Marcos, proveniente aí das fake news, imagine, no dia a dia, eu já tratei pelo levantamento do hospital, em torno de 700 pacientes com Covid.
E hoje mesmo, hoje pela E manhã... manejamos aqui na CAMES 1.200 entre casos e contactantes, e suspeitos, confirmados e contatos. Juntos a gente já viu aqui quase 2.000 pessoas aí nesse contexto. Exato. E 700 pessoas internadas por Covid. Moderado e grave. E hoje casos moderados a graves. E hoje mesmo, pela manhã, o paciente que internou, mas doutor, eu fiz uso de ivermectina, eu fiz uso de hidroxicloroquina, eu fiz uso de tudo isso. Eu falei, a única resposta que eu pude dar, está vendo? Não deu resultado. Tanto A que gente já você sabia disso. está aqui. Né? Então, isso, imagine o que gera na população. Então, muitas fake news, muitas teorias da conspiração, colocando que pessoas fizeram o exame, não detectaram. Gente, isso é feito, obviamente, isso é ciência, tem sido feito, tem sido detectado, em alguns casos maiores níveis de anticorpos, outros menor nível, mas as vacinas Mas tem estão linfócito B, tem linfócito T, tem memória imunológica, tem muito mais coisa aí por trás. Exatamente, do que somente anticorpos. Então, quando você vê alguém falando dessas coisas de anticorpos, 5 segundos você já vê que não é médico, porque não faz sentido o que está sendo dito. É muita bobagem mesmo que as pessoas estão sendo bombardeadas. E a gente tem a vacina, doutor Campos, que é a formação técnica, a população geral não tem. Por isso que a gente está aqui batendo tanto nessa tecla. Exatamente. Bom, vacinas promissoras aí, em breve, a Covaxin, já deve estar entrando em toda essa discussão agora, que é em outra esfera, em relação à Covaxin, mas é uma vacina testada, uma vacina que já está sendo administrada, a origem dela na Índia, já está sendo administrada lá, e preconiza uma eficácia aí de 78%, né? Mas é mais uma arma que vai ser utilizada, aí, a Covaxin. A Sputnik V, sempre paira muitas dúvidas em relação à Sputnik V pela disponibilidade da documentação científica pela Rússia, sempre tem algum problema aí que paira em relação à Sputnik V, mas alguns países estão utilizando, alguns com bons resultados, outros com resultados um pouco dúbios. E temos a próxima... Acho que esse é o seu último slide. Versamune botou. Isso. E temos as brasileiras, né? As vacinas brasileiras, aí 100% verde e amarelo, quase 100%, né? Porque a tecnologia da Versamune, que é um avanço importante, nós já havíamos citado essa vacina, as duas, né? Na última live, mas sem euforia, né? Porque quando foram anunciados, foi anunciado com muita euforia, nós já havíamos falado que não podíamos ter euforia, que o processo de fases precisa ser respeitado para se colocar uma vacina para a administração das pessoas, propriamente a administração das pessoas. A Versamune é uma tecnologia bastante interessante e ela estimula a imunidade não só na produção dos anticorpos, é uma tecnologia bastante interessante, que é aí uma pesquisa da USP de Ribeirão Preto, junto com uma startup e um laboratório já consagrado dos Estados Unidos, que já produz também outras vacinas já há longo tempo. A Butanvac também usa uma tecnologia semelhante à de Oxford, já com outra, que é a teoria, usa a vacina naquela teoria do cavalo de Troia, de um vírus que leva uma parte do coronavírus. Né? Então, um adenovírus, né? E que leva uma parte do coronavírus e vai sensibilizar o organismo para promover a imunidade. A Butanvac é uma vacina promissora, com a vantagem de ser produzida no Brasil, com uma tecnologia que o Brasil domina muito, que é a produção através de ovos, através de ovos embrionados. Né? Então, essa vacina é bastante promissora porque vai permitir uma produção em larga escala.
Tá bom? Bom, essa é a mensagem que a gente tinha, estamos terminando. A gente lembrar que a gente pode ter cansado do vírus, mas o Brasil ainda está com a incidência muito alta. O vírus não se cansou da gente aqui. Algumas perguntas aqui. A Cris perguntou as dúvidas, o e-mail departamentomédico@cam está à disposição, eu coloquei aqui no chat. Muita gente agradecendo. A transmissão do vírus, Raquel, de uma pessoa vacinada que não desenvolveu sintomas é diferente? Não, não é. Ela tende a ser com uma quantidade menor, porque, lembrando, é aquela briga de dois exércitos, você está vacinado, seu exército está maior, ele tende a matar mais o vírus, você vai ter uma tendência a transmitir menor. Mas uma vez que você transmitiu, vai depender de quem recebe esse vírus. Se essa pessoa tem... A gente já falou aqui, anemia falciforme, que é uma doença associada a uma depressão do sistema imunológico. Aquilo pode ser muito grave para outra pessoa. Então, como a gente já falou na outra live, enquanto a gente não tiver a redução da transmissão do vírus em todo mundo, e para isso parece que a gente precisa ter 70% da população adulta vacinada, isso ainda não está claro. Enquanto esse vírus não cair, ele vai cair só com a vacina, o risco continua, a gente vai ter que usar a máscara. Delane perguntou aqui da vacinação de adolescentes. Delane, no Brasil, por decisão do Ministério da Saúde, o foco é a população de 18 anos e acima. Como a vontade de tomar vacina no brasileiro é muito grande, ainda não se sabe se vai estar disponível ou não. Possivelmente, uma vez que a pandemia caia, essa vacina comercialmente vai estar disponível para a população de 12 a 18 anos. O que está se vendo hoje, aprovado é a Pfizer, para 12 a 18 anos. A Anvisa autorizou já a Pfizer. A Anvisa já autorizou aqui no Brasil, mas aí a gente ainda está no momento de muita morte, muito caso, e isso provavelmente vai ficar num segundo momento. Mas certamente é bastante segura. Como a gente já falou em outra live, as vacinas nunca são testadas em adolescentes e crianças, sempre na população adulta, depois vai se vendo adolescente, crianças em relação, doutor Marcos, gestantes. em relação à Coronavac, nós temos essa vantagem de ela já está sendo utilizada para crianças de 3 a 17 anos, já está sendo utilizada na China. E com resultados e com segurança. Então, quando for autorizada, no Brasil já temos essa tem autorização, experiência já acumulada da China. E eu não tenho filho nessa idade, mas se tivesse eu levaria também. Sofia perguntou sobre lactantes, mães que estão amamentando. É seguro, o anticorpo passa pelo leite materno, que já tem estudo mostrando. Então, pode ser. Agora, se está disponível ou não, aí é uma decisão de governo. Grávidas, sim. Grávidas, lactantes. A única restrição da grávida em relação à AstraZeneca, por conta daquele caso ocorrido. Doutor Marcos, doutor Campos, a gente tem muitas perguntas que apareceram aqui no chat. Eu corri para tentar responder algumas. Sim, a gente vai reunir todas as perguntas e a gente vai colocar no SIC de segunda-feira tudo respondido, porque a gente teve muita coisa, né? Não deu muito tempo. A gente vai levar para o SIC na segunda-feira para responder todas as perguntas. E aí, pontos importantes. Essa já é a 4ª live que a gente faz desde dezembro do ano passado. Acessa o canal da Cummings no YouTube e aí vocês conseguem tirar várias dúvidas também que o Dr. Marcos e o Dr. Campos já esclareceram aqui. Se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida, o Dr. Marcos colocou no chat o e-mail do Departamento Médico, departamentomédico@cummings.com. Vocês podem mandar dúvidas, fazer pergunta diretamente para eles, que o Departamento Médico está sempre disponível. E não se esqueçam, se vocês tomarem primeira ou segunda dose da vacina, comunicar também o Departamento Médico através do e-mail para que seja feito esse controle. Muito obrigado por hoje. A gente tinha muito mais para falar, mas sem tempo. Mas logo a gente vai ter outras sessões de lives. Então, a gente vai poder responder ainda mais perguntas. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada, doutor Campos. Obrigada, gente. Todo mundo levantando, arregaçando as mangas e tomando vacina quando tiver disponível. Isso aí, vacina boa é vacina no braço, né, doutor Marcos? Isso aí. Obrigado a todos pela avaliação. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Até a próxima. Tchau.